Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Então, estamos na Semana Santa e nós vamos falar, então, esta semana sobre o juízo final. Vamos começar, pela primeira palestra. O juízo final é real? Ele existe? Vai acontecer mesmo? Está acontecendo? Aonde surgiu essa história de juízo final? Quem inventou? Bom, vamos começar a discutir essa questão. Todo projeto planetário, como o próprio projeto Terra, ele tem um começo, tem um meio. Ele tá com a unha, vem cá, filha. Quer subir no colo. Todo projeto planetário, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tá? Isso acontece certamente, porque a gente não vê projetos na galáxia ad infinitum, aquele que começa e não acaba nunca mais, sabe? Não, porque pela própria história da natureza humana, do próprio espírito humano, ela não tem sentido durar eternamente, tá? Okay? Mesmo porque, se ele durasse eterno, mais cedo ou mais tarde, a evolução científica e tecnológica seria tão grande que todo mundo ia embora daqui. Todo mundo ia explorar a galáxia. Você está entendendo? Todo mundo ia sair. No fundo ia acabar de qualquer jeito. Porque o ser humano cria asas, Ele cria asas e vai explorar o cosmos, vai explorar os outros planetas, outros mundos, Se ele começa a explorar outros mundos, significa que ele não está mais preso a essa matéria, a sua própria superfície do planeta mesmo. Então é como se o projeto praticamente acabasse para ele, porque não tem mais sentido, entendeu? Então, como a natureza humana ela é completamente diferente, ela é uma natureza espiritual, vivendo uma experiência na matéria, e tem a morte, tem a reencarnação, tem todas essas histórias. Então, onde que surgiu isso? Fica com a minha filhotinha do papai. Vem, tio papai. Ô, tchuquinha linda. Então, juízo final. Existem muitos livros, o próprio tudo está na Bíblia, tá? Isso que a gente vai falar especificamente tem nas outras culturas também, na Índia, tal, tá? Mas nós vamos falar especificamente do cristianismo, tá? Do judaísmo e do cristianismo, Então a Bíblia hebraica cristã. A gente tem que especificar muito bem essa coisa de hebraica e cristã, Porque a Bíblia hebraica não tem os evangelhos de Jesus. Ela para ali, certo? Então, todos os profetas, os grandes profetas bíblicos, eles falam, de um final dos tempos. Entendeu? Ele fala o fim dos tempos. E neste final dos tempos, haverá o juízo final. Se você vai na igreja, até hoje na igreja tem uma reza cristã que é assim, então, Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Está numa reza, tá? Que a igreja reza todos os dias. Vamos virá julgar os vivos e os mortos. Uau, E a igreja não tem essa visão, os cristianistas, ou seja, os católicos, nem os evangélicos têm essa visão reencarnacionista. Portanto, há uma falha na visão, da interpretação de tudo isso. Porque teria uma coisa muito engraçada quando você não acredita em reencarnação. Morri e tal, o juízo final vai vir quando? Então tem que ficar esperando. Coçando o saco, sem fazer nada. Não, o nego fica lá no limbo, esperando.
dormindo, está dormindo, esperando o dia do juízo final. Que puta perda de tempo, né, do cacete, né? Deus não ia ser tão burro de fazer um negócio assim. Então, é óbvio que nós vamos ter que fazer aqui a nossa interpretação mais avançada, né? Não vamos ficar na interpretação, né? Jesus fala do juízo final também, tá? Ok? Você pega o Evangelho de Jesus, várias vezes ele fala sobre o juízo final. Muito bem. O que seria? Ele é real? Ele é real, tá? Pode estar na Bíblia, tem muitas más interpretações, mas que ele é real, ele é real. A gente sempre fala uma coisa assim, onde há fumaça, há fogo. Pode os antigos não ter interpretado direito tudo isso, mas, né? Inclusive esse final do São Jesus fala muito do final dos tempos, né? Então perguntaram para Jesus quando seria esse final dos tempos e o juízo final, né? A grande batalha entre o bem e o mal, onde o mal seria vencido e o bem reinaria sobre a terra. Tchan, 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 tchan. Como isso poderia acontecer? Utopicamente falando. Só mandando os ruins embora daqui. É o único jeito. Vocês estão me entendendo? Então, quando nós vamos encarar a coisa desse jeito, né? Todo final de ciclo planetário, então vamos lá, todo final de ciclos planetários de 5.000 anos, nós temos, né, um apocalipse. Mas, o que significa essa palavra apocalipse? Ela não é hebraica. Essa palavra não é hebraica, essa palavra é grega. Tá ok? Grega. Porque os evangélicos, todos os 4 evangelhos de Jesus, eles não foram escritos em hebraico. Eles foram escritos em grego. Porque os apóstolos estavam todos exilados fora de Israel com a diáspora. Certo? Por causa da invasão romana. Roma fez, no ano de 70, a grande destruição do Império Judaico. E os judeus espalharam-se pelo mundo. Por isso é que o cristianismo começou a evoluir nas ilhas gregas, as ilhas de Patmos, que é uma ilha grega, onde até o João Evangelista fez o seu apocalipse, e ele vai fluir, ele vai evoluir em Roma, não em Israel, né? Apocalipse significa revelação. É isso, não significa fim de mundo. Significa uma grande revelação. E que grande revelação é essa que acontece no final do ciclo? Era da luz. A era da luz é a grande revelação. Tá? É inevitável que haja apocalipse. Porque aí é óbvio, né, que como todas as filosofias antigas, os antigos só conheciam guerras, batalhas e guerras, né? E as pessoas sempre consideravam que ele era o bem nas batalhas, né? E o inimigo era o mal nas batalhas. Principalmente quem escreve o livro, que são os hebraicos, né, que são os judeus. Então eles são o povo escolhido por Deus lutando contra o mal, né? A gente sabe quanta merda o Herodes não fez lá também, não tinha nada de bonzinho de santo, filha da puta, né? Era um tremendo filha da puta, né? Você viu, tem uma cena aí, não é? Isso aí já é do ano passado, vários anos atrás. Eles estão fazendo a via sacra, né, numa cidade aí, né?
Estão fazendo a via sacra, a hora que estão torturando, crucificando Jesus, um cara sobe, ele começa a bater no soldado romano. O cara toma umas, né, canjibrina. O bêbado sobe lá, começa a bater no soldado romano. A puta briga. Já viu isso? Hã? Não, vou mostrar para você. E é verdade, isso é verdade mesmo. Não é uma coisa só encenada. Estava encenando né, a paixão de Cristo, né, na Via Sacra que eles fazem, né? Um cara da plateia sobe e começa a bater no soldado romano que está chicoteando Jesus. Inclusive o desgraçado é motoqueiro, ele dá uma capacetada no soldado. Ai, meu Deus do céu, tem cada uma, né? Olha lá, Tanguinho. Ah, filho. Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar o papo. Então, é óbvio que todas as vezes que nós chegamos em finais de ciclo planetário, né? Me vê giz branco para mim aí. Então, final de ciclo planetário. Nós vamos ter a grande revelação, que é o Apocalipse. Essa revelação, o que ela quer? É o acordar das pessoas, né? É o acordar da humanidade. Acordar da humanidade para a sua natureza espiritual, ou seja, a vida após a morte. Né? A verdade vem à tona. É que a gente está falando, era da luz. E isso pode chegar através dos ETs, né? Ou através da própria manifestação do plano espiritual. Né? Então, é importante que vocês entendam que de um jeito ou de outro esse fenômeno acontece no final do ciclo planetário. Então as almas, elas vêm passando por várias etapas reencarnatórias, acumulando karma ou rompendo com o karma, né? E no final desse ciclo planetário de 5.000 anos, o planeta está num determinado momento para que todas as almas que estão envolvidas nesse processo possam se libertar dessa condição planetária e acordar dessa condição planetária. Né? Esse grande despertar, esse grande acordar, né, acontece, né, por isso que num determinado momento em que tem um monte de gente morta e um monte de gente viva. Né? Então por isso que é o julgamento dos vivos e dos mortos, no sentido prático da coisa. Então no plano astral, né, as pessoas... O que caiu aí? Caiu a imagem. Ah, voltou. Ei, tá tudo certo. Então, onde eu estava mesmo? O julgamento dos vivos e dos mortos, porque chega num determinado, como agora, por exemplo. Vamos supor que vamos acontecer uma grande revelação agora para a humanidade. Certo? Como seria essa revelação? O que seria a coisa mais importante? Revelar para a humanidade que existe vida extraterrestre, é aquilo que eu venho falando tudo para vocês, né? E existe vida após a morte, né? Mas não é uma questão de dizer, de falar, é demonstrar, provar e interagir e entrelaçar esses dois mundos. Vocês entenderam ou não? Não vai ter esse isolamento. Acordar a humanidade e interagir tanto com os ETs quanto com os mortos. Estabelecer esse grande ciclo. Isso era da luz. Essa é a grande revelação. Esse é o Apocalipse. Apocalipse, ele significa, em grande parte, na cabeça do ser humano, uma batalha. Uma batalha entre a luz e as trevas. Certo? É exatamente entre
a escuridão da materialidade do mundo, né, que faz guerras, conflitos, toda essa coisa que nós estamos vendo aí. E quando você revela, faz a grande revelação, e as pessoas acordam, né, todo conflito entre luz e trevas termina. Termina com a vitória da luz. Por que termina sempre com a vitória da luz? Porque é a própria natureza do universo. As trevas não têm para onde existir. Elas não existem na realidade. As trevas só existem num projeto planetário, né? Num projeto bem calculado e elaborado pelas inteligências que comandam o projeto Terra. Né? Não existe uma guerra entre a luz e as trevas. Nunca existiu lá em cima. Ela só existe aqui na superfície de mundos coordenadas e controladas pelo plano superior. Tá? Você está entendendo? A partir do momento que todo mundo acorda para a vida após a morte, não tem mais treva, não tem mais guerra, ninguém vai guerrear lá em cima, né? Ninguém morre. Todo mundo entende exatamente a natureza real de nosso ser e o que viemos fazer neste mundo de verdade na Terra. Esse é o juízo. Então, as pessoas acordando, as pessoas entendendo, elas vão poder, né, avaliar, fazer uma avaliação profunda de todas as encarnações que viveu nesse planeta. Tá? Esse é o grande juízo. Né? É o grande... porque é o final, não vai ter uma outra fase. Outra fase vai ser diferente aqui. Então ele tem que avaliar profundamente toda a sua jornada na Terra, todas as suas encarnações vivenciadas, para saber qual é o próximo passo a ser dado na nossa jornada pelo cosmos, pelo universo. Isso é o juízo final. O juízo é uma avaliação. Eu vou fazer um juízo de tudo aquilo que eu vivenciei neste mundo. Tá? Então, é o final. Acaba o projeto. Né? Ele vai sofrer uma mudança radical. Não vai ter mais luta de trevas, não vai ter trevas, só vai ter luz agora. E quando você está na luz, o comportamento humano é completamente diferente. Certo? O próprio espírito não se comporta, né, erraticamente, por quê? Não tem como ser erraticamente. Não tem como matar ninguém, não tem como roubar ninguém, não tem como sacanear ninguém. Então o mal não tem mais. Quando a luz acontece, não há espaço para as trevas. Né? Toda essa maldade, ela deixa de existir. Ela não pode existir quando o indivíduo acorda. Exatamente. Né? As trevas é uma ficção. Né? A ausência da luz. Né? Quando a luz acontece, não tem mais guerra, não tem mais conflito, não tem mais maldade. Ninguém vai sacanear ninguém, porque, né? Tá todo mundo sabendo, todo mundo vendo. Né? Tudo o mal que a gente provoca aqui na Terra, mata uma pessoa, roubo, assassino, certo? Sacaneio, isso não existe demais. Vou fazer a guerra. A guerra é uma forma institucionalizada de você roubar os outros, você sabe disso, né? Todas as guerras antigas, o motivo era roubar e saquear o outro. Porque os soldados iam para a guerra. Por que eles iam para a guerra? Não tinha ideologia. A ideologia era roubar o outro mesmo. O Alexandre Grande falava assim, ó moçada, né, 50% para mim e 50% de tudo que vocês pegarem é seus. É assim, porra, o cara vai invadir mesmo. Né? Pode pegar a mulherada, ela é sua, à vontade. Né? Entendeu? Então, as pessoas pilhavam mesmo, elas pilhavam, destruíam, roubavam. Né? Tudo que era bom do outro povo, ele levava embora. Você está entendendo? Então, quando nós entramos nesse grande acordar, o grande acordar vai acontecer um autojuízo. Com toda a tecnologia que existe no mundo espiritual, né? Com toda a tecnologia, amanhã a gente vai continuar, o tema de amanhã, nós vamos continuar discutindo quem são os juízes, né? Como é que a coisa funciona, né? Quem que julga quem? Como é que funciona isso? Nós vamos discutir isso. Hoje nós estamos discutindo a realidade desse juízo. Ele é real, ele existe. Tá? E em muitos casos, ao longo da história da humanidade, esse juízo final, esse juízo para muitas pessoas não acontece no final de ciclo, sabia? Tem muita gente lá atrás que vem ascensionando, que vem evoluindo, que vem despertando,
né? O despertar é um autojuízo. E os seus comandantes kármicos definem a próxima etapa da sua jornada. Tem muita gente, muitos mestres lá atrás, o meu próprio mestre, mesmo chinês, que conversa comigo, ele não encarna mais. Certo? Ele é um ascensionado, no sentido de não venceu as trevas e não precisou chegar no Apocalipse, precisou chegar no final desse ciclo planetário para ele atingir esse estágio. Também, o juízo final é uma autoavaliação. A palavra Apocalipse, ela está muito ligada a uma destruição. Destruir, mas destruir o quê? Olha só, existem muitas questões de você... As pessoas pensam sempre em Apocalipse, em desastres planetários, como desastres geológicos, guerras nucleares e tudo mais, uma destruição total. Mas você precisa começar a aprender a pensar em Apocalipse interno. Ou seja, é uma guerra interna, é a destruição do mal que existe dentro de você, das trevas que existem dentro de você. Você vai abalar os alicerces internos, que é tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você está vivendo, tudo que você está buscando aqui na Terra, passa a não ter mais sentido. Então, esses edifícios que foram construídos internamente por você, que é o teu ego, ele é destruído. Tá? Então, a gente... Dentro de nós, o verdadeiro apocalipse acontece dentro de nós mesmos. Nós destruímos o velho mundo dentro de nós, o alicerce de construções egóicas, né? E para reconstruir um outro ser, o ser de luz, dentro de nós. Tá? Então, é muito importante olhar sempre por esse ângulo a coisa. Olhar sempre por esse ângulo a coisa. Né, meu filho tchutchuquinho do papai? Quando perguntado para Jesus, né, Jesus Cristo, né, inclusive a gente usa, as palavras que a gente usa aqui, elas são bem interessantes. Pode entrar, dona Vânia. Entra para você ser julgada também, né? Aqui nós estamos no juízo final, filha. Jesus, quando perguntavam para Jesus sobre o final dos tempos, os discípulos perguntavam, Jesus respondia da seguinte maneira, né? Haverá um final dos tempos? Jesus falou, sim, com certeza haverá um final dos tempos. E aí os discípulos perguntam, mas mestre, quando vai ser? Né? Deixa eu anotar na minha agenda aqui, para mim não perder esse negócio. Não chegar atrasado né, no fim do mundo. E Jesus, com toda a sua sabedoria, dizia, né, I don't know. Somente meu pai, né, only my father, né, aquela coisa toda em inglês ainda ele falava. Estava lá em Israel, né? Vai saber o dia e a hora, saberia o dia e a hora desses acontecimentos. É muito engraçado, né? Por que Jesus não sabia? Se ele era todo filho do homem, né? Estava assim com o homem o tempo todo, né? Não é verdade? Por que ele não sabia? É óbvio que Jesus não revelou 1/1000º do que a coisa é para aquelas pessoas que estavam do lado dele. Né? A maioria não sabia nem ler e escrever. Sabia que os apóstolos dele só tinha 3 que sabiam ler e escrever? O resto era tudo aqueles neguinhos lá de... né? Não é nem 3. Entendeu? Então era complicado para ele, por exemplo, o cara que nunca estudou matemática, você começar a criar modelos de ideias na cabeça, modelo planetário, tudo que está acontecendo aí, né? Todo esse invisível, sofisticado, de uma tecnologia que ninguém consegue imaginar, operando por trás de tudo, né? Você vai explicar isso para os caras lá, né? Só o Tiago e o André. E aí, e quando você... E Jesus falou que não sabia, porque, né, veja bem, ele tinha essa inteligência, porque um projeto planetário como o nosso, ele tem nuances de alterações e mudanças. Não é um dia e a hora exata que vai acontecer o Apocalipse, porque à medida que o projeto vai acontecendo, que as almas vão encarnando, vai havendo conclaves,
né, e decidindo como a gente vai ajeitando todas as coisas. Então, há 2.000 anos atrás, ninguém tinha decidido data e hora do evento. Certo? Isso seria decidido lá na frente. E não, né, 2.000 anos antes. Então Jesus não sabia. Se ele chutasse, ele ia errar. Né? Então, sabiamente, ele disse que na hora certa as coisas virão para a humanidade. Né? E a forma e a intensidade que essas coisas virão também seriam decididos lá na frente. Né? Por isso que nós estamos ainda num impasse. Nós vamos decidir essa virada com uma guerra nuclear, catástrofes, mortandade massiva, ou vamos parar, esperar e entrar em contato com as estrelas e ter uma transição mais light, soft, mais suave. Né? Eu pleitei essa mais suave, né? Se bem que a humanidade tem um karma pesado, desgraçado, eu não sei se os caras lá de cima vão me perdoar, não. Eu vou tacar pau em nós aqui. Né? Tacar fogo nesse mundo aqui. Né? Então, tudo depende dessa balança kármica. Né? Dessa balança kármica que deverá ser feito pelos grandes mentores do Projeto Terra. E é um balanço, né, de todas as almas que estão encarnadas aqui. No juízo final, um grande conclave. O conclave estelar, ele vai reunir centenas e milhares de representações da federação neste mundo, certo? Porque quantas almas estão encarnadas aqui, vindas de outros mundos, e que têm seus representantes para tomar essa decisão. Então tudo é muito feito assim. Né? Isso aqui é uma grande escola. Né? E a federação dirige, a federação é galáctica, não é bairrista. Então, esses grandes conclaves estelares é que decidem momento e hora de fazer toda a mudança, fazer toda a transição. São aqueles conclaves, você vê, quem podia esperar que iam dar 50 anos de moratória para a Terra? O Apocalipse era para ter acontecido na década de 60. Na década de 60, os ETs se manifestaram intensamente para impedir o holocausto nuclear na década de 60. Por isso, deram ultimato aos presidentes, aquela coisa toda, e isso ficou estagnado. Agora, a gente não sabe até que ponto essa informação foi passada para os dirigentes futuros. Que os ETs pararam de fazer aquela intervenção mais quando fazia lá, sabe? Muito bem, agora a gente evoluiu pra caramba, nós temos uma tecnologia fantástica, estamos descobrindo muita coisa no espaço. É inevitável a descoberta de vida extraterrestre. Então, tá? É inevitável, ela vai acontecer. E isso vai causar um boom na ciência, um boom em tudo. Vai causar uma mudança radical em tudo. É engraçado, né? Por isso que o Elon Musk fez aquela declaração filha da puta que ele fez lá, né? Que é uma declaração filha da puta, ele é um cara inteligente. Ele está querendo salvar o bolso dele. É isso que você tem que entender, porque o Elon Musk ele investiu toda a grana dele nesse projeto espacial. Ele teria que levar pessoa para Marte, levar turista para o espaço, né? Montar uma putaria na Lua, um puteiro na Lua, para levar todo mundo para lá, certo? Só vai gente rica nesse puteiro, né? Você está entendendo? Vai ser um puta puteiro na Lua, né? Você está entendendo? Se deixar esses caras fazer a coisa do jeito que eles querem fazer. Sim, né? Não, pelo menos, né? Pelo menos fazer ela ver estrela. Ai, ai. É. Ainda bem que eu não saio aqui. Não pode criticar os outros. Vai para o inferno, hein? Vai para o julgamento, hein? Sobe ou desce o negócio. Vai morar com a corda do Lúcifer. O que eu estava falando mesmo? Dos conclaves estelares, entendeu? Então, do Elon Musk. Deixa eu explicar por quê. Porque a hora... E ele fala assim, não, se existisse extraterrestre, eu sou o cara que mais deveria saber. Eu que estou em contato com tudo, com as estrelas, aqui, quem eu, né? Caro, né?
Quer salvar o dele, né? Porque a hora que o extraterrestre aparecer com tudo, vai à falência da empresa dele, no dia seguinte. Tem informação, sim. É um filho da puta mesmo, no bom sentido da palavra, né? Esses caras têm informação. É como a NASA. A NASA tem informação. Por que não fala? Por que não fala? O que esconde da humanidade? Eles escondem da humanidade simplesmente pelo fato que os ETs não dão bola para ele. Né? Eles se acham o must da civilização. Mas não é. Por quê? Por que os ETs não dão bola para ele, não vão lá trocar informação, trazer tecnologia? Não vai. Porque os ETs eles estão na Terra numa posição de guardião, de juiz. Ó, nós estamos vendo o que vocês estão fazendo aqui. Tá? Toda a merda que vocês estão fazendo, e se nós descermos, nós vamos prender vocês. Nós vamos tacar vocês na cadeia. É o juízo final. Porque quem controla isso aqui, vocês não sabem quem é. Vocês não mandam nesse planeta. Esse discurso foi muito interessante naquele dia em que a Terra parou. Você se lembra? Até no moderno agora, que o cara fala assim, o que você vier fazer no nosso planeta? Que planeta é seu? Quem disse que esse planeta é seu? O primeiro questionamento que o ET fez foi exatamente esse. Né? Por que o planeta é seu? Tem bilhões de espécies biológicas aqui, por que você está falando que é seu? O planeta é de todo mundo, é de todo esse povo, e é nosso também. E vocês ficam quietos aí que vocês não mandam porra nenhuma dessa merda. E eu vim aqui exatamente para destruir essa merda aqui. Para botar vocês onde vocês têm que estar. Você vê que eles vêm e começam a soltar uma praga, uma tecnologia que começa a destruir tudo, você viu? No dia que a Terra parou, ele não vem como o primeiro, bonzinho, numa boa. O primeiro filme é mais inteligente, é mais sensato, é mais bem perto da visão que a humanidade tinha do ET, certo? Ninguém tem uma visão moderna do ET. Você vê, inclusive, ele nem veio como ET, ele veio como uma coisa estranha, que depois começou a tomar forma, você lembra? Aqui. Né? Não, com o nosso amigo lá, Ken Reeves. É bom. Pode botar na agenda aí para vocês assistirem. É o dia que a Terra parou, novo, né? Ken Reeves. É, mas é muito engraçado essa história que ele chega lá. Mas quem disse que esse planeta é seu? Como? Nosso planeta. e a primeira coisa que os caras fazem é prender ele, né? O serviço secreto americano esconde tudo, prende ele. Mas aí que tá o lance das coisas, né? É aí que o bicho vai pegar com ele lá, porque ele não vai ser, viu? Ele tá lá, os caras prendem ele, né? Agora, então, a hora que estão entrevistando ele assim, né? Ele fala assim, eu acho bom vocês me soltarem. Ele tá até algemado, entendeu? Né? Porque vocês não vão gostar do que pode acontecer. E aí os negros não soltam. Vem a ministra de Estado dos Estados Unidos entrevistar ele, né? Entrevistar ele, e para ela que ele fala isso. Ele falou, o que você veio fazer em nosso planeta? A primeira coisa, como você, seu planeta? Ele já dá uma indireta, né? Como seu planeta? Quem disse que esse planeta é de vocês? Já começou assim, você está entendendo? E ele questiona. Aí, né, praticamente ninguém segura ele ali, né? Ele rompe tudo, sai andando dali, e ninguém põe a cara com ele, né? É um poder inimaginável. É um poder assim inimaginável que ele vai controlar, né? Que ele vai controlar. Bom, então, quando nós tivemos o conclave estelar de 69, e que deu mais 50 anos de moratória, é por isso que eu falei para você, por isso que Jesus Cristo não podia dar data lá atrás do juízo final. Porque ia ter vários conclaves para acertar as coisas. E um dos acertos foi esse. Impedirmos a guerra nuclear, não vai ter esse apocalipse que estava programado. Houve uma mudança radical no projeto. Os ETs criaram todo um processo de intervenção para evitar que haja esse conflito nuclear. Tá? Agora, então, a moratória passou, foi 50 anos de moratória. E agora? Né? Quais as novidades? Estão com essa guerra na Europa, esse pepino lá que não descasca, né? Até que ponto essa guerra vai chegar? Né? Eu tenho uma visão assim, os russos vão continuar, vão bombardear, ninguém vai interferir, ele vai tomar parte daquele negócio, olha como ele fez na Chechênia, como ele fez nos outros países bálticos ali. Acabou. E vai ficar por isso mesmo, ninguém vai mexer com o cara. Porque se mexer, eles vão mexer no vespeiro. Pode haver uma guerra nuclear na Europa, Estados Unidos receber arma, é complicado. Então é melhor não mexer. Deixa que você tem que fazer o serviço. Deixa eles intervir e mudar radicalmente essa visão de mundo aqui. Porque senão é só
pepino. Né? Então, por essas questões, mais e mais conclaves vão acontecendo, o plano superior vai preparando essa grande transição, e esse juízo final, ele não precisa necessariamente ser feito num dia, num momento, ele tem um período de transição. À medida que essas forças estelares começam a intervir, muitos paranormais, né? O meu trabalho, que é uma minoria aqui, né? Mas você pega todo o trabalho de Chico Xavier, pega todo o trabalho desses grandes médiuns lá atrás, vai somando, isso dá uma massa crítica. Isso dá uma massa crítica que a hora que todo mundo acordar, todo mundo vai vir estudar esses livros, viu? Todo mundo vai estudar esses médiuns depois. Porque a coisa estava ali, a informação já estava ali. É que ninguém lia, ninguém via. Certo? O católico não lembra. Se pegar um livro espírita, ele acha que é coisa do demônio. Tá aí assim na mão dele. Né? Pega fogo. Eu vejo como as pessoas têm medo, cara. Nossa, o católico morre de medo. Não, o católico morre de medo. Você vê no nosso próprio grupo. Né? As pessoas nem entram na pirâmide para tomar uma energia, cara. Eles morrem de medo. Isso é medo, sabia? Isso é medo. Tá entendendo? De misturar religião. Não, vou misturar minha religião. Saca? As pessoas estão acuadas na religião ainda. Ou se estão. Né? Não, muito preso. Elas não acreditam, né? Elas também não acreditam, né? Tem que acreditar. Você tem que estar ali, você tem que interagir com o plano espiritual para você acreditar. Você está entendendo? Você vê, pessoas do nosso próprio grupo que estão lá com a gente, nem vai lá. Parece que aquilo lá é um bicho, né? Do outro mundo. As pessoas não sabem o que tem ali, cara. Não tem noção. Que coisa maravilhosa que tem ali. O presente que tem ali. As pessoas não sabem avaliar. Sabe? O que tem ali. Entendeu? É um oásis no meio do deserto. Entendeu? É uma coisa muito complicada. Né? Então, nós estamos num momento onde a nossa civilização, primeiro, tinha uma coisa muito complicada lá atrás. Na época de Jesus, por exemplo, as pessoas eram 100% ignorantes. Só quem sabia ler e escrever eram os doutos, né? Que podia estudar, avaliar, o resto era povo mesmo, entendeu? Povo mesmo, humilde pra caramba. E ainda os altos escalões ainda da sociedade romana, judaica, também não sabia ler e escrever não, cara. Era um bando de comerciante, um bando de nego safado, rico, por astúcia, assim, sabe? Né? Sabia aquele básico, 2 mais 2 é 4, não sei porque está ali, está entendendo? Mas a cultura era muito grave. Hoje, nós temos uma coisa que nunca teve ao longo da história da humanidade. Informação. Essa revolução da informática, que a gente chama de informática, que é a revolução da informação. Então, ninguém pode dizer hoje eu não sabia. Ok? Ninguém pode dizer. Pode ser o favelado, o cara que está jogado, o cara que está passando fome. O filho da puta tem uma televisão na casa dele. Um celular ele tem. Pode ser o mais pobre, passando fome, mas ele tem um celularzinho ali na mão dele. Tá? Então, ele tem informação. Então, qualquer fenômeno que acontece no mundo, você vê a guerra, o cara dá um tiro lá na Ucrânia, já estamos vendo aqui ao vivo o tiro que o cara deu. Você está entendendo? Só tem uma coisa, a mídia não mostra a gente morta. E não mostra sangue. Devia mostrar. Porque assim que você mostra, é assim que você convence as pessoas da desgraça que está acontecendo lá. As pessoas simplesmente decidiram, não sei quem que decidiu na mídia, fazer uma guerra limpa. O que é uma guerra limpa? Ninguém vê gente morta. Não, só vê prédio destruído. Prédio destruído eles adoram mostrar. Mas pessoas ensanguentadas, sem cabeça, arrebentadas por explosão de bomba, ninguém mostra. Tá? Aí uma visão muito... Claro, tem que mostrar isso. Que guerra é isso. Tem que mostrar o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Para as pessoas lutarem para parar com essa merda. Agora, se você não mostra, só fica mostrando bomba inteligente, né? Fica apaixonado pelos aviões, os caras ficam apaixonados pelos aviões, apaixonados pelo míssil. Tem gente que adora, ai, que míssil lindo. Míssil lindo é ótimo, né? Míssil lindo é ótimo.
Até o dia que o filho da puta cai na sua cabeça. Aí você vai ver que lindo que ele é. Aí você pode ver que lindo que ele é. Teve uma cena agora esses dias na guerra aqui, que é assim. Tava um batalhão ucraniano, soldados com fuzil na mão, tudo assim, numa determinada ponto de uma estrada. Aí lá adiante vinha vindo um tanque de guerra. Os ucranianos, eles achavam que era um tanque ucraniano, mas o tanque era russo. Quando o tanque chegou mais ou menos uns... Porque é tudo meio parecido os tanques, eles usam a mesma tecnologia, o mesmo tanque. Não tem marca, se não tiver uma marca. O tanque chegou mais ou menos a uns 70 metros de distância, meteu um tiro no meio dos caras, de canhão mesmo, né, do tanque. Voa nega para tudo quanto é lado. Nega para tudo quanto é lado, porque tinha uns 20 ali. Mas pegou bem no meio, assim, sabe? Voa nega para tudo quanto é lado. Essa é a realidade da guerra. Essa é a realidade. Mas é muita burrice militar, né? Você confundir um tanque inimigo com um tanque seu e ficar ali olhando, esperando que o cara venha dar tchauzinho pra você. Uma merda, né? Não é que alguma diferença vai ter. Você tem que ter estratégia para ver a diferença, né, pô? Não é nada de altura. O tanque é o mesmo. Eles usam o mesmo tanque russo. O armamento dele é tudo russo. Os armamentos que tem ali é praticamente tudo russo dos ucranianos. Então é mesmo igual alguns, né? Porra, pelo menos mete uma marca no seu tanque, né, meu? Não tem a marca, né? Tá no rádio, tá falando. Sai correndo, meu filho. Não vai meter bala no você. Ai. Tem perguntas aí, Luna? Acabou de chegar, Ana Carolina. Ana Carolina, a cantora. Esse balanço de como será a nossa transição, se será light ou não, será feito em um próximo conclave. Existe data para ele? A guerra na Ucrânia poderá influenciar a decisão? Sim. Eu acho assim que o homem tem livre-arbítrio ainda. Ele tem livre-arbítrio ainda. Né? Foi dado um ultimato ao ser humano. O ultimato significa o seguinte: olha, vocês não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Mas eu não cheguei e falei assim, vocês nunca vão fazer isso, senão, sabe? Eu vou intervir. Esse é um ponto-chave da questão. Sacou? Por exemplo, eu dou um ultimato para você, mas eu não proibi você de fazer a coisa. Vocês estão entendendo a diferença? É igual você, é proibido matar os outros, hein? Mas você vai lá e bum, mata. É proibido. Desde Moisés é proibido. Principalmente cobiçar a mulher do próximo. Também era proibido. Mas quem respeita essa merda? Vai todo mundo pro inferno para cobiçar a mulher dos outros. Já está enjuizado. Então, cada um na sua consciência sabe a merda que fez. E sabe o que se passa dentro de você, conhece seus próprios ódios, conhece suas próprias fraquezas, seus próprios defeitos. Todo mundo sabe. Juízo final é sempre um ato de consciência. Né? Você vai olhar para você e ver tudo que você fez. Vidas passadas, vai passar um filme para você. Vai passar um filme. Fala, caralho, sou eu. Eu fiz aquilo mesmo. Entendeu? Nós não tínhamos tanta consciência lá atrás, né? Nós éramos primitivos, fazia merda mesmo, até um jogo de sobrevivência, uma luta de sobrevivência. Né? Veja bem, vamos supor, se vocês entenderem como é que funciona a coisa. Vamos supor que você estivesse na Ucrânia, hoje, na idade de serviço militar, ou que eles estão entre 18 e 60 anos, ninguém sai da Ucrânia, homem, sabia? Vocês sabiam disso ou não? Todos esses migrantes que vocês estão saindo de lá, ou é maior de 60? Não, mulher também não sai não. Mulher que está em idade de serviço militar, vai para o serviço militar. É criança e idoso.
criança e idoso, né? Então, você vai servir o exército na marra. Você é proibido de sair. Os caras tomaram tudo o passaporte de vocês. Vocês não cruzam a fronteira. Vocês vão lutar pelo país aqui. Então, você é forçado a lutar na marra. Você percebeu? Sacou? Você se torna, na Alemanha nazista, a mesma coisa. Quando Berlim estava sendo invadido pelo exército russo, não existia mais soldado alemão para defender a cidade. A cidade foi defendida por crianças até 15 anos de idade e por velhos acima de 60 anos. Vocês sabiam disso? A maior parte das crianças foram dados aqueles morteiros, hoje a gente chama de RPG, né? Mas naquela época não chamava RPG. É uma bomba de tanque, é uma bazuca de tanque que você põe aquela ponteira na frente, sabe? E os moleques, os que defendiam Berlim eram tudo moleque, tudo criança, não tinha mais soldado, morreu tudo. Para defender Berlim, mas não adiantou nada, né? Claro, foram todo mundo destruído. O molecada não tinha treinamento, não tinha nada. Tem filmes especiais que falam sobre a invasão russa a Berlim, aí vocês vão ver como é que aconteceu, como é que foi. Né? Então, veja, se você não luta, você é morto pelo seu próprio soldado. Eles matam você por deserção. Mesmo que não tenha chance de vencer, você tem que lutar. Olha que desgraça, né? Já estava perdida a guerra, pô, rende, pô, levanta a bandeira branca. Os caras vão vir matar você, criança, mas não vai matar. Meio difícil. Né? A não ser que você for um puta filha da puta mesmo, né? Por exemplo, eu conheci e convivi com um engenheiro alemão aqui, que ele foi para a frente russa em 1944, né, quase o último ano da guerra, com 16 anos de idade. Se ferrou para a frente russa, era a pior frente que existia, onde a Alemanha se fudeu, né? Foi preso pelos russos e ficou num campo de concentração por mais de 3 anos. Acabou a guerra, ficou preso ainda no campo de concentração, até um dia que eles quase morreu no campo de concentração. Ele passava fome, ele pesava 35 quilos no campo de concentração. Ninguém dava comida para ele. Ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir e passou para o lado americano. Aí foi a salvação dele. Senão estava morto. Ou seja, vai sem consciência, né? O que uma criança de 16 anos tem na cabeça? É feito pela mídia, né? É o treinamento que eles recebem no exército, né? O de judeu, para isso, aquilo, vamos para a luta, vamos para a guerra, vamos vencer. Não vence, claro que não, né? É óbvio. Então, nós estamos vivendo um período de nossa humanidade onde a informação está chegando para todo mundo. Todo mundo pode sentar, assistir, todo mundo pode ler um livro, todo mundo pode ouvir, escutar o que eu estou falando, certo? Antigamente, quem escutava Jesus falar, cara? Era meia dúzia que estava perto dele. Não saía no jornal, você está entendendo? Não fazia live para todo Israel. Vocês estão entendendo a diferença de tempo, de período? Certo? Quem sabia o que Jesus estava fazendo, estava falando? Meia dúzia. Certo? Hoje nós fazemos uma palestra, tem 10, 12 mil pessoas assistindo a gente. Daqui a pouco, um tempo, sabe? A gente que não é ninguém. Imagina esses grandes poderosos que fazem uma palestra em milhões de acessos. Né? Então, hoje a gente não está mais na dependência dos veículos de comunicação, viu? De Globo, desses canais abertos, mesmo das mídias fechadas. Hoje nós abrimos o nosso próprio canal, nós falamos, nós não dependemos de ninguém, só dependemos do nosso talento. Nosso talento atrai as pessoas. Sabe? Por isso que um monte de jornalista idiota aí não tem audiência nenhuma. Né? É como o Olavo de Carvalho. Os caras criticavam o Olavo de Carvalho, né? O jornalista fala, pô, eu preciso desse jornaleco aí, desse Estadão, dessa Folha de São Paulo. Eu tenho mais audiência no meu canal que esse jornalzinho vagabundo aí, cara, do Brasil. Por que eu vou ligar para essa porra desse jornal? O que esse jornal fala, você tá entendendo? Eu tenho mais audiência do que vocês, cara. Ou seja, não existe mais
aquela fórmula pronta de você dizer verdade para as pessoas são tudo. Né? Você quer ver, por exemplo, hacker, os hackers estão atuando diretamente. Sabe o que eles fizeram na Rússia? Agora na guerra da Ucrânia, eles fizeram uma coisa, os hackers fizeram uma coisa interessante. Porque quando você vai numa guerra, você é um soldado. Ninguém sabe o que é. O cara até bota máscara, tem tal, o cara vai lá e aquele frio ainda, né, que toca ninguém sabe quem é. E aí o cara mata a criança, mata a gente, porque ele é um anônimo ali. Mundialmente, ninguém sabe quem é um soldado russo, só essa coisa, soldado russo. Né? Fizeram massacre na cidade, lá, mataram crianças, quem foi? Não sei, soldado russo. Anônimo, certo? Os hackers alemães, os hackers fizeram o seguinte, conseguiram hackear, botaram todas as fotos, os nomes e os endereços dos soldados russos. Ó, esse grupo que estava atacando essa cidade aqui são essas pessoas aqui, ó. Primeiro, para os caras se sentirem envergonhados, não é pegar ele depois da guerra. Depois da guerra não é pegar você. A hora que ele tiver a oportunidade, você é os primeiros que não vão matar. Por quê? Quando você não sabe quem é, certo? Então era esse grupo de soldados que estava lá naquela cidade, naquele dia, naquela hora. Então essa turma é responsável por aquele massacre. Então não vão pegar vocês depois da guerra. Ah, mas quem vai pegar? Tribunal, que tribunal do Nuremberg? O que, cara? O serviço secreto do país vai lá e mata um por um. É, que a Mossad fez. O que a Mossad fez com os nazistas? Veio pegar nego na Argentina aqui secretamente e levar para enforcar lá em Israel. As pessoas não sabem. Nós sabemos o teu nome, cara. Sabemos que você estava lá. Ah, mas hoje em dia, cara. Hoje em dia a gente entra em qualquer país e mata você. Ninguém está sabendo quem foi. Então, aí você descarga de medo. Isso faz o soldado cagar de medo. Isso é informação. Então, isso é o mundo moderno da informação que você não consegue mais esconder as coisas. É aquela coisa do astral, todo mundo está vendo o que você está fazendo. Está expondo o que você... Você não vê esses politiquinhos brasileiros como se ferraram, foram lá começaram a falar merda na internet, pôs a puta merda dele, acabou a carreira política do cara. Acabou. Ou você é honesto ou você não é honesto. Tem que ser honesto 24 horas por dia. Não é só para as negras ver. Eu tenho uma imagem aqui para por trás do cano, eu faço um monte de merda. Hoje a merda aparece de qualquer jeito. É como se você estivesse na era da luz. Você não consegue mais esconder nem a sua personalidade real do mundo. Né? E as pessoas ficam acuadas com isso. Isso é uma forma de julgar. As pessoas vão ter que agir sabendo que estão sob o holofote e olhar de todo mundo. Quer ver como é que você vai agir agora? Né? Você vai matar a criança? Você vai matar aquele cara lá que não tem nada a ver com a guerra? Civil, porque civil não tem nada a ver com a guerra. Civil está ali, estou morando ali. Vocês discutiram politicamente, vocês brigaram lá, e não tem nada a ver com isso. Né? É igual você estar sentado no metrô, entra uma torcida do Palmeiras, batendo em todo mundo e bate no seu. Não tem nada a ver com o Palmeiras, o jogo, nem torce de futebol, o cara vem batendo em mim. Você está entendendo? Acontece isso, os caras saem batendo em todo mundo que vem na frente. Você está entendendo? Então a gente vai ter que mudar essa concepção. Então nós estamos realmente num período do juízo final. Portanto, faça você mesmo o seu juízo e vê o que dá. Dá uma nota para você. Faz a sua autoavaliação e vê quanto que passa ou não passa. Está na média ou não, tá? Então é isso, pessoal. Amanhã a gente volta e continua com esse tema. Namastê, pessoal.